ele foi preso, seu pai, em janeiro, e você o viu pela primeira vez em abril. Essa demora nas visitas foi por meio de faltava uma autorização, ou você ficou impossibilitada, ou não podia se visitar 3 meses antes? O meu pai só teve liberação da visita em abril, e aí, em abril, eu fiz o meu cadastro para fazer a visita. Então, eu vi meu pai pela primeira vez dia 20 de abril. E como vocês tomaram conhecimento dessa questão dos presos, não levarem desviarem os medicamentos, do seu pai? No final já, eu acho que estava muito perto do meu pai falecer. Eu acho que foi na minha última visita que a gente soube que eram outros presos que faziam a entrega desses medicamentos. A gente perguntava pro meu pai, pai, você está recebendo todos os medicamentos? Porque, assim, a gente levava a dose exata pro mês. Então, assim, toda visita, a visita era a cada 15 dias. Então, a gente levava a dose exata pro mês e aí sobrava. A gente levava para sobrar. E aí não chegavam os medicamentos completos até ele. E isso não foi só com meu pai que aconteceu isso. Foi com outros patriotas que tinham comorbidades e todos eles questionavam isso. E pelo que você está me relatando, o problema de saúde de Clesão não era levado a sério na prisão, né, até os policiais diziam que ele fingia. Sim, sim. E a minha última visita, eu perguntei, pai, você tá bem? Você tá bem mesmo? Porque ele sempre tentou evitar de fazer a gente sofrer. E ele, sim, eu tô bem, às vezes eu passo mal, e aí os policiais dizem que é frescura, não acredita que eu tô passando mal. E Luísa, há 2 inquéritos, investigando a morte de Clesão. O primeiro tramita no Supremo e é conduzido pela Polícia Federal, esse é sigiloso, mas tem um segundo, que é de responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal. Gostaria de saber se a família segue sem acesso ao processo, como é que está o andamento? Em questão do processo, eu não estou muito por dentro, porque é como se eu tivesse recebendo a notícia da morte do meu pai, como se eu estivesse revivendo o dia 20 de novembro. Então, a minha mãe sempre cuida essa parte, o nosso advogado, doutor Ezequiel Silveira, e a minha irmã, por dentro do processo, assim, o processo que está em sigilo do Supremo, eu, eu não me sinto confortável em ficar sabendo, eu não me sinto confortável em ficar sabendo por conta que eles tentam tratar a morte do meu pai como se fosse uma causa natural. Meu pai não morreu, não um homem de 46 anos de idade, ele tinha as comorbidades dele, mas quando ele estava em casa, ele tinha dieta, ele fazia dieta, ele tomava os medicamentos, a minha mãe cuidava do meu pai, entregava os medicamentos na mão dele, ele só pegava a água e tomava. Então, assim, meu pai ele não morreu por causa natural. Eu não consigo entender isso. Meu pai foi arrancado de mim, foi arrancado da minha família, calaram a voz do meu pai. E Luísa, você até citou aí, né, que a Procuradoria-Geral da República chegou a ser favorável à liberação de Clériston, sendo que não houve nenhuma manifestação da parte de Alexandre de Moraes, quem deveria dar o aval final para que essa liberação acontecesse. E depois da morte do Clesão, houve alguma manifestação do Supremo? Não, eu não me recordo. Eu não me recordo de ter um. Eu só lembro, a única coisa que eu lembro é que a defesa, os nossos advogados, pediram a liberação do celular dele, do meu pai. E aí o STF disse que ia entregar o celular, que não fazia mais sentido ter o celular do meu pai para investigação.